Bom dia, turminha do quinto ano, 502, tudo bem com vocês? Estamos aqui, Estou aqui para dar continuidade à nossa aula. Hoje nós vamos falar de sinais de pontuação, tá? Pontuação é o emprego de sinais gráficos que ajudam na entonação, no tom da nossa voz, na nossa leitura, como eu vou encaixar essas pontuações na minha frase, tá? Então, nós vamos aqui ver e rever, algumas pontuações, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro sinal de pontuação é esse aqui. Vamos ver quem adivinha. Vamos ver se vocês acertaram. Tchan! Esse é o ponto final, tá? O ponto final, quando eu uso o ponto final? Por exemplo, eu tenho uma frase: a Adriana come maçã. Então, eu uso o quê? Um ponto final, que a Adriana está o quê? Comendo a maçã, né? O ponto final, ele indica o fim de uma frase. Vamos ver um outro ponto, para ver se vocês adivinham esse ponto aqui. Tcharam! Esse aqui é o ponto de interrogação. Para que ele serve? Um exemplo. De quem é esse chapéu? De quem será esse chapéu? De quem é esse chapéu? Então, eu usei o quê? O ponto de interrogação. O próximo ponto, vamos ver se vocês adivinham. Deixa eu até me endireitar. É o ponto... Tcharam! Esse ponto aqui é o ponto de exclamação. Vou dar um exemplo. Ai, que linda flor! Que flor cheirosa! Esse é o nosso ponto de exclamação. Indica um sentimento, uma alegria, uma surpresa, um medo. Ai, que pavor! Então, eu uso esse ponto aí. O próximo ponto... é a nossa vírgula. Para que ela é usada? Vamos ver aqui. A vírgula é uma pequena pausa na frase, tá? Um exemplo para separar uma relação, que eu separei aqui as frutas. Minhas frutas preferidas são maçã, usa vírgula, pera e depois banana, tá? Também eu posso usar a vírgula para separar as datas, o nome do lugar. Por exemplo, Rio de Janeiro, coloco a vírgula, 6 de abril de 2020, tá? Separar um chamamento. Um exemplo, tá? Mãe, vírgula, pega a toalha para mim, vírgula, por favor, né? Ou separar expressões que indicam circunstância de tempo ou de lugar. Por exemplo, no dia seguinte, aí tem a vírgula, Marcela foi viajar. Vamos ver se vocês adivinham o próximo ponto. Esse aqui é o ponto e vírgula, tá? Quando é que a gente usa o ponto e vírgula? Quando queremos indicar uma pausa maior, usamos o nosso ponto e vírgula. Eu vou dar um exemplo para vocês. João não saia de casa. Ponto e vírgula. Ele sabia que ia chover. Eu dei uma pausa maior do que se eu estivesse usando só a vírgula, ok? Vamos ver o nosso outro pontinho. Vamos ver quem vai adivinhar, hein? Tchan, 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 tchan. 2 pontos. Quando ele é usado 2 pontos para anunciar a fala de alguém. Por exemplo, Mateus olhou para os amigos e disse: 2 pontos. Confio em vocês. Usei 2 pontos.
Quando queremos indicar uma numeração também, fui ao mercado e comprei várias frutas, né? Aí uso 2 pontos, aí coloco maçã, pera e banana, tá? Agora vamos ver o próximo, vamos ver se vocês vão adivinhar. 3 pontinhos, ele é chamado de reticências, tá? Íamos à praia, mas aí vem, ó, várias coisinhas por aí. Que mais é esse, né? Então, a gente não sabe. Então, ó, 3 pontinhos, recitências, até me engasguei, desculpa. São usadas para indicar uma suspensão, um pensamento do que vai ainda acontecer. Próximo. Esse aqui é o travessão. Né? O travessão, ele é usado para quê? Esse traço aqui, ele é maior do que o hífen, tá? O hífen é um tracinho bem menor, o travessão é maior. Ele é indicado, né, para a fala de um personagem, a fala de alguém, tá? Iniciarmos uma frase, quando eu falei, Mateus disse aos amigos, aí ele colocou, errei, ele usou os 2 pontos, depois o Mateus vai falar alguma coisa, né? Eu vou à praia, eu vou ficar em casa. Vamos ver aqui, ó. Mateus disse, 2 pontos. Travessão, devemos todos ficar em casa. Agora, o nosso penúltimo tem aqui aspas. Para que servem as aspas? Para várias coisas. Eu vou citar umas, indicar uma citação, né? Por exemplo, um autor de um livro, ele deu uma citação, aí você tirou aquilo que está no livro e coloquei entre aspas. Ou destacar uma expressão, íamos parar, mas vimos a placa não estacione. Se não estaciono, coloco entre aspas. Ou, vamos começar a atividade, disse o professor. O que o professor disse, coloca entre aspas. Disse, né? Quer dizer, íamos, coloca aspas, a frase, fecha aspas. Então, começo com aspa, a frase no meio e fecha as aspas. E o último sinal é esse aqui, parêntese. Para que serve parênteses? São usados para isolar palavras ou grupo de palavras nas frases, a fim de chamar atenção e dar uma explicação. No caso de Dom Pedro I, né? A gente tem que saber quem foi Dom Pedro I. Coloco entre aspas, entre parênteses, quer dizer, coloco entre parênteses, desculpe o erro, coloco entre parênteses. Por exemplo, o presidente da República, né? Disse, aí eu vou colocar entre parênteses o nome do presidente da República ou o nome dele, né, Bolsonaro, e coloco entre parênteses o que ele é, o presidente da República, tá bom? Pra gente finalizar a nossa aula de hoje, né, eu vou deixar um recadinho, mas antes disso, eu espero que vocês tenham entendido como usar esses sinais gráficos, tá? E vou passar para vocês na Agenda Edu os exercícios sobre pontuação e deixo aqui o último sinal gráfico, que não tenho palavras para dizer, o meu último sinal gráfico é esse, tá? O meu coração para vocês, que está escrito, amo vocês, tá? Um grande beijo.